Mais uma vez, bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão de julgamento dessa Comissão Nacional Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Esporte para Deficientes Visuais. Vamos realizar nessa data o julgamento de dois processos, número 2 e número 3, sobre minha presidência e a presença dos auditores, doutores Vinícius e doutor André Monção, e vai atuar como secretário dos trabalhos a querida, estimada e tudo nesta comissão, Ana Deise. Solicito à secretária, por gentileza, que proceda a leitura integral do edital para convocação, edital de convocação dessa sessão, por favor. Bom dia a todos. Edital de citação, CBDV, número 2 de 2025. Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, por ordem do auditor-presidente dessa comissão disciplinar da STJD, da Confederação, CBDV, nos termos do artigo 21, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, faz saber que os processos abaixo relacionados integram a pauta da sessão de julgamento a ser realizada nesta terça-feira, 29 de fevereiro de 2025, a partir das 10 horas, horário de Brasília, será realizada na plataforma virtual onde estamos, o Teams. O processo número 2 de 2025, Anailton Pereira Chaves, por infração ao artigo 258 e 258-B do CBJD. Eu tinha que abrir aqui o terceiro. E o processo número 3 de 2025, Clube de Futebol Adaptado, CFA, por infração do artigo 203 do CBJD. Ana, muito obrigado. Feita a leitura, eu passo à verificação da presença das partes. Então, com relação ao processo número 2, eu solicito que os representantes se identifiquem, se com o advogado, o nome, a posição dentro do clube, por gentileza. Quem está presente? Bom dia a todos, seu vice-presidente e os demais aqui que estão aí nesse momento. Fala aqui Anailton, eu sou o indicado a ele. Alô? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Sim, ouvimos. Pronto, aí eu estou aqui para... Não deu para arranjar o advogado, que é o nosso presidente, Fábio Almeida. Ele é deficiente visual, eu sou o vice-presidente da associação e sexta-feira fui intimado, né, na sexta-feira, para esse julgamento de hoje, certo? Onde eu tive o cuidado de pedir ao secretário Felipe, da CBDV, a súmula do jogo e o relatório do árbitro. Eu estou aqui em mão, como vocês têm aí também, o relatório do árbitro, e estamos aqui para ouvir, né, e fazer a nossa defesa. Muito bem, então o senhor tem alguma prova a produzir apenas seu depoimento, é isso? Olha, prova assim que eu tenho, eu queria, se fosse você, o jogo lá, começa a Liga Nacional, todos os jogos são transmitidos, né? E eu fiquei surpreso quando o árbitro, o senhor Kleber Albuquerque, ele fez o relatório dele, eu tenho certeza que esse relatório ele fez depois, não fez na hora após-jogo. Ele teve dias aí para fazer, eu não sei se ele foi orientado por alguém. Fiquei surpreso quando ele cita, se for ler aqui, eu confirmo aí o que quando ele diz que quando terminou o jogo, ele fala que eu invadi a quadra, em momento algum, as imagens... Senhor Anailton, a gente vai ter, eu vou lhe dar uma oportunidade de falar, mas fora o seu depoimento, vai juntar algum documento, algum tipo de prova?
Testemunha não, Não, né? não tenho não. Obrigado. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. A Procuradoria tem alguma prova a produzir? Não, presidente, sem provas. Sem provas, presidente. Sem provas, né? Muito bem, então, feita essa primeira consulta com relação às provas, eu passo a palavra para a Procuradoria. Perdão. Só uma questão. Não vai ser feito o relatório antes? Perdão. Por favor, doutor Vinícius, primeiramente o relatório. Bom dia a todos. Trata-se do processo número 02/2025, em que a Procuradoria da STJD da CBDV ofereceu denúncia frente ao senhor Anailton Pereira Chaves pelos seguintes fatos. Conforme relatório da arbitragem, o denunciado, após o término da partida, invadiu a área reservada à equipe de arbitragem e, por meio de palavras e gestos, ofendeu seus integrantes. Entre as ofensas, o denunciado questionou a lisura da atuação da arbitragem, dando a entender que esse possui interesse em beneficiar a equipe adversária. A Procuradoria fundamentou seus pedidos no artigo 258, no artigo 258-B, os quais eu deixo de ler, mas constam presentes no oferecimento da denúncia, e pugna pela condenação nas penas desses mesmos artigos, né? Junta-se aqui a súmula da partida, em que a Passe ganhou da Padevi de 1-0, e o relatório do árbitro, que passo a ler nesse momento, informa que, ao término da partida, o senhor Anailton Pereira Chaves, que estava uniformizado com a camisa da Padevi, veio até o lado onde fica posicionado o banco de reserva das equipes, mesa de controle e coordenação técnica da CBDV, local esse destinado apenas aos participantes da partida que estão relacionados em súmula, e ao passar pela dupla de arbitragem que realizou a partida, dirigiu as seguintes palavras: estão satisfeitos pelo placar? Em ato contínuo, se dirigiu junto à mesa de controle, arbitragem, e com o dedo na altura do peito do árbitro, o senhor Márcio Silva, chegando a tocar o seu peito e falando: que não apitaram a falta, já podem ir comemorar com o Zé, se referindo ao senhor José Antônio, presidente do CPB. Estão felizes? Após essas palavras, a equipe da arbitragem, o mesmo retirou-se. Foi se juntar à equipe da Padevi. Relatório assinado pelo senhor Kleber. Certidões, desculpa. Tem antecedentes aqui. Não consta antecedente, a folha de antecedentes, então deixo de falar sobre o antecedente. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Vinícius Fragoso. Agora sim, passo a palavra à Procuradoria, o outro doutor Morrone. Presidente, reitero os termos desordial. Ok. Sem sustentação, doutor? Sem mais acrescentar. Apenas reiterar os termos. Doutor Vinícius Fragoso, com a palavra em ouvir o depoimento do senhor Anailton, pode conduzir. Senhor Anailton, por favor, eu gostaria que o senhor nos contasse, ao seu ver, o que ocorreu e por que foram descritas tais ações do senhor. Bom dia, Vinícius. É o seguinte, eu vou relatar aqui tudo, eu vou falar aqui, vocês podem fazer meu relato. Veja bem, no jogo lá em João Pessoa, que foi a Passe contra a Padre, dia 31 de maio, eu estava na arquibancada e acompanhando o jogo, né? Um jogo muito, assim, equilibrado, um clássico paraibano. O jogo terminou o primeiro tempo 0-0. Aí o placar final foi 1-0. O que eu questionei quando terminou o jogo, porque o time da Passe estava com 4 faltas e a próxima falta era tiro livre. Né?
E o jogo 1-0. Quando termina o jogo, aí teve uma falta a favor nosso. E para a gente foi. Para o árbitro não foi, para outros não foram. E isso aí é futebol, né? Aí eu saí, fui lá para o outro lado, arrolei. Como ele disse que estão dizendo aí que eu invadi a quadra, não invadi de maneira alguma. Lá que conhece o ginásio João Pessoa, tem um lado onde fica as equipes, a arbitragem, fica todo mundo. Eu fui até lá, até a minha equipe, mesmo na vitória ou na derrota, a gente tem que cumprimentar os atletas. Eu fui lá, cumprimentei 1 a 1. E quando eu estava lá cumprimentando, tem o pessoal da paz também, muitos jogadores, que tem uma amizade fora de quadra. Dentro de quadra, cada um defende as suas cores. E cumprimentei ele, dei os parabéns pela vitória. E o seu Kleber, que é aqui de Campina Grande, conheço, é um amigo que eu tenho aqui, dependendo se ele é apto ou não, quando ele vinha, aí ele veio para mim, tá minha direção, ele veio minha direção assim, eu disse, parabéns, Kleber, ele disse, obrigado. Aí eu disse assim, não tira uma vírgula. Tá satisfeito com o resultado do jogo? Aí ele pegou, ele soltou minha mão e foi embora, ficou sentado. Aí tinha outro rapaz, o outro árbitro, que ele perguntou, quem é esse rapaz aí? Aí disseram, ele é o presidente da Padeb. Eu digo, não, eu sou o presidente, não, eu sou o diretor. Eu digo, também você também é fraco, que você não tiver a coragem de marcar a falta que era tiro livre. Se ia sair o gol, não, mas aí não deram a falta. E eu disse, agora estou satisfeito, né? Porque o time do presidente, eu disse até assim, do Zé Antônio, disse, e não tira uma vírgula. Eu disse isso, vocês devem estar satisfeitos. Aí, quando ele relata aí, eu peço, se for possível, pegar as imagens, se nas imagens mostra, porque ele está dizendo aí, eu fui até o árbitro, fui até a mesa, botei o dedo na cara do cara, bati no peito do cara, eu, Anailton, eu peço a todos os senhores aí que me condenem no futebol. Eu fico afastado, mas nunca eu participo do futebol de 5, eu peço até a renúncia da Padep. Se isso aconteceu, o jogo era transmitido, tudinho, eu quero que mostre as imagens. Ele levantou aqui o Kleber, uma falsidade, dizendo que eu fui até o cara. Rapaz, eu sou um cara, eu tenho 66 anos de idade, trabalho aqui na Caixa Econômica, participo da PADEV, a gente defende as nossas cores, a gente faz investimento. O resultado, talvez eu, de cabeça quente, eu disse isso a ele, a Kleber, dei apenas os parabéns. E disse a ele que ele estava satisfeito com o resultado do jogo. Agora, dizer que eu botei o dedo na cara do rapaz, eu empurrei o peito dele, certo? Isso aí jamais aconteceu. Se as imagens comprovarem que eu fiz isso, eu dou aqui para os senhores que podem me tirar do futebol de 5. Aí também eu queria ver se isso não vai ter essas imagens, assim que eu fiz isso. Que o senhor Kleber seja punido, porque ele está levantando aqui uma falsidade. É tanto que nesse jogo, só para vocês aproveitarem o que eles fizeram. Teve um jogador da Paz, e ele estava com 2 cartões amarelos, e com 3 cartões o cara é suspenso. Esse rapaz levou o 3º cartão amarelo nesse jogo. E simplesmente eles colocaram na súmula um outro jogador. Botaram Marquinhos. Aí isso aí você vê como eles estão, como é que eles trabalham. Se Kleber está dizendo que eu botei o dedo na cara do cara, empurrei o cara. Aí eu perguntei até ao pessoal da CBDV por que ele fez isso, botar na súmula um jogador e nem levou o cartão. Ele botou o outro jogador que o cara ia cumprir suspensão. Depois houve uma denúncia de uma equipe lá de São Paulo, dizendo que levou o cartão foi Paulo Vitor e não Marquinhos. Aí eles corrigiram. Nesse mesmo jogo, ele fez isso, o seu Kleber. Entendeu? É por isso que estou dizendo a você, pode pegar as imagens, eu queria se tivesse essas imagens, não vai ter agora, e vocês analisem. Eu boto aqui. Se eu fiz isso, se aparecer nas imagens, eu botando o dedo na cara do cara, empurrando, botando a mão no espeto dele, eu não participo mais de nada, eu sou banido do futebol de 5. Agora eu quero que tenha as provas de seu Kleber. Ele fez isso orientado por alguém. Pronto, minha defesa é essa, certo? Na hora do jogo, na emoção, a gente disse, apenas deu os parabéns a ele, ele é obrigado, ele está satisfeito pelo resultado. Aí o outro rapaz veio, porque esse rapaz aí, o outro árbitro, aí disseram lá, ele é o presidente da Padeb. Eu não sou presidente não, eu sou diretor. Aí eu disse, você também é fraco, agora vocês estão satisfeitos com a vitória do time de Zé Antônio? Isso aí eu disse. Isso aí nada demais eu não vejo. Era só isso. Muito obrigado, viu? Bom dia.
Doutor Vinícius pode conduzir. Eu passaria a palavra ao doutor André se teria alguma pergunta. Não, eu estou bem satisfeito com o que o senhor Anailson trouxe. Se o doutor André tiver algum questionamento, o doutor Hudson, fiquem à vontade. Não tenho nada a questionar. Muito bem, passado essa fase, questiono se ambos estão em condições de votar. Então, já com o sinal positivo, eu passo então ao voto do relator, doutor Vinícius Fragoso, por gentileza. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Anailton, dar um bom dia a todos os presentes, presidente, Ana, doutor Monção, demais advogados presentes, doutor Morrone, e agradecer a Anailson e dizer que é muito importante para nós que as partes venham até o julgamento e esclareçam, né? E fica aqui minha sugestão que num próximo momento você requeira ou você traga essas imagens. Você pode fazer isso. Pode, inclusive, indicar o link do jogo e dizer em que parte que consta essa situação que o senhor disse que não ocorreu. Tá? Porque, explico até de forma didática, o que o árbitro relata, para nós, ele tem presunção relativa de veracidade, ou seja, é verdade até que se prove que o que ele escreveu não aconteceu, entendeu? Então, por isso que eu digo que o senhor vir até aqui testemunhar é importante, porque o senhor traz uma prova contrária ao que disse o árbitro, e se o senhor tivesse trazido o vídeo, seriam duas provas contrárias ao que foi dito, o que o árbitro disse. Tá bom? Dito isso, eu passo ao julgamento. Quanto ao artigo 258, me parece que o senhor Anailton, inclusive, confessa que aconteceu num momento de nervosismo após o jogo, um jogo que terminou 1-0. O senhor Anailton, em nenhum momento, pelas palavras que foram ditas, ao meu ver, buscou a ofensa, e sim acabou esbravejando com a arbitragem. Mas o que consta em súmula que ele, né, os gestos dele que me pareceram um tanto quanto fora do que a gente espera. Como o senhor Anailson veio aqui, expôs todo o ocorrido e também confessou o que falou, eu tenho que utilizar da presunção de inocência do denunciado quanto ao que diz posterior aos atos, né? O empurrão, que seria, ao meu ver, o mais grave dentro de todo o ocorrido. Razão pela qual eu condeno o senhor Anailson, quanto ao artigo 258, a uma partida de suspensão, que já deve, inclusive, ter sido cumprida. Quanto ao artigo 258-B, pelo que foi trazido pelo senhor Anailson, e confesso aos senhores que o que foi trazido em súmula ficou bem difícil de eu vislumbrar que ele foi até o local que era destinado. Me pareceu que não foi bem detalhado aos meus olhos, né? Me deixou uma certa dúvida da onde eles estavam e da onde o senhor Anailson foi. Como não foi trazido nenhuma prova, eu condeno o senhor Anailson em mais uma partida e substituo por advertência. É como voto, presidente. Doutor Vinícius, só recapitulando o voto de Vossa Excelência, no 258 uma partida, e no 258-B a pena substitutiva de advertência. Correto. Correto? Muito obrigado, doutor. Passo a palavra agora ao doutor André Monção, por gentileza, para proferir seu voto. Bom dia. Em relação ao 258, eu volto com o doutor Vinícius. Eu acho que uma pena de suspensão é medida proporcional e razoável pelo que foi descrito na denúncia e corroborado aí pela súmula também, e até o próprio depoimento, né, que o senhor Anailton trouxe aí elementos aí que deu a entender de que realmente houve a conduta, embora não tenha sido exatamente
princípio, no contexto em que foi relatado, né, na súmula, mas entendo que eu volto com o doutor Vinícius, acompanho o voto dele de uma partida. Em relação ao 258B, realmente, assim, o dispositivo legal, ele fala que durante o intervalo, né, ou a resolução da partida, ele não fala que após o término da partida, mas, entretanto, o entendimento aí que os tribunais vêm aplicando é que também logo após a partida, né, o artigo deve ser aplicado, porque a intenção é preservar ali o local, né, destinado à arbitragem, enfim, manter ali até para evitar que após a partida haja algum conflito ali, algum tumulto, né? Então a intenção do artigo realmente é preservar o espaço ali, mas realmente como a gente não tem as imagens ali e há um pouco de divergência, né? Pelo que foi relatado na súmula ali, que tem a presunção relativa, né, de veracidade, mas o depoimento do senhor Neilton aí trouxe ali um outro contexto que não ficou muito claro em que local isso teria ocorrido, né? Essa abordagem ali, então a gente não sabe exatamente se não tem como caracterizar que houve uma invasão daquele local ali destinado à arbitragem, mas enfim. E eu tendo em virtude, né, esse próprio depoimento ali, eu também acompanho o doutor Vinícius e volto pela advertência em relação ao 258B também. Muito obrigado, doutor André Monção. Eu também vou acompanhar a relatoria e o voto de Vossa Excelência, no qual declaro concluído o julgamento do processo número 2, onde esta Comissão Disciplinar Nacional aplica uma partida com base no 258 do CBJD e a pena de advertência com base no 258, a linha não, 258B, advertência. Então fica uma partida no 258 e a pena de advertência no 258B. Senhor Anailton, muito obrigado. Esse processo vai ser publicado, vai ser levado a conhecimento de Vossa Senhoria e caso opte, caso entenda por recorrer, o prazo vai contar a partir do momento que seja publicado, tá bom? Então fique de olho nos seus e-mails, nos canais de comunicação, que a Secretaria vai providenciar essa intimação, tá bom? Bom, muito obrigado ao senhor Anailton e demais que acompanharam. Vamos passar ao processo número 3. Tá bom, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, senhor Anailton. Processo número 3, de relatoria do doutor André Monção. Os presentes se encontram, os denunciados, os interessados se encontram na sessão? Sim, doutor. Nós temos o Agnaldo e o Alessandro, né? Isso mesmo, aham. Isso. Eu estou como advogado do CFA. E eu sou o vice-presidente da entidade. Muito bem. Deise, por gentileza... Pela ordem, presidente, consta mais uma pessoa na sala, Romário Marques. É parte? Romário É o secretário da CBDB, né? vice-presidente da CBDB. Isso. Ah, prazer, Romário. Seja muito bem-vindo, obrigado por acompanhar. Deise, por gentileza, tu encaminha para mim o 3, ele está por aqui nos meus arquivos que tu mandou, mas não estou conseguindo localizar. Tu manda para mim, por favor? Um instantinho. Não, seria só a íntegra. O processo 3. Sério? Não sei, só que tá vendo outra vez. Denunciado Clube de Futebol Adaptado, né? CFA.
Muito bem. Alguma prova a produzir pela Procuradoria? Doutor Vinícius Morroni. Não, presidente. Sem provas. Sem provas. A defesa, alguma prova a produzir, doutor Aguinaldo? Somente a oitiva do nosso representante, doutor. Perfeitamente. Então, vou passar a palavra ao doutor André Monção para a leitura do relatório, por gentileza. Pois não, bom dia a todos. Segundo consta da denúncia, né, apresentada pela Procuradoria, o CFA, que é o Clube de Futebol Adaptado, foi denunciado por infração ao artigo 203 do CBJD, por não ter comparecido a uma partida válida pela segunda rodada do Campeonato Sul-Sudeste de Futebol de Sexos de 2025, sem ter apresentado justificativa médica, né, exigida pelo regulamento da competição. Nos autos consta a denúncia da Procuradoria, descrevendo a conduta e comprovando que ela se enquadra ali que houve o descumprimento do regulamento específico, né, do regulamento da competição. Há um comunicado também da diretoria da CBDV, por meio do gerente técnico, que também atestou ali que não houve apresentação de atestados médicos, né, declarando, e aí foi declarado o WO, ou seja, o CFL não participou da partida, alegando que houve contusão de dois atletas, e aí não haveria o número mínimo, né, de atletas suficientes para disputar a partida. O comunicado da diretoria da CBDV é importante porque ele ressalta que a equipe poderia ter feito a inscrição de 10 atletas, 8 atletas cegos e 2 goleiros, mas a equipe optou por participar com apenas 5 atletas, né, que isso limitou bastante a capacidade de fazer substituições ali, e posteriormente, aí, como houve essa alegada contusão de 2 atletas, mas sem apresentação de laudo médico, a partida não pôde ser realizada. Também nos autos tem uma nota de repúdio dos outros clubes que participaram da competição, alegando prejuízos, né, à própria competição e pedindo que fossem aplicadas sanções ao CFA, né, pela conduta. O CFA habilitou advogado, mas não apresentou defesa escrita, por escrito, até agora. Esse é o relatório. Muito obrigado, doutor André. Passo a palavra, então, à Procuradoria, doutor Vinícius Morroni, para a sustentação da denúncia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Esse caso é bastante claro. As provas não foram juntadas tempestivamente com relação às questões médicas. Então, deve ser seguido o regulamento e aplicada a sanção prevista nos termos da exordial. É como se manifesta. Doutor Vinícius, muito obrigado. Doutor Aguinaldo Borcati, com a palavra, por gentileza. Pelo prazo regimental. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito, muito bom dia a todos. Antes de entrar no mérito do que eu vim trazer aqui da defesa do CFA, eu quero dizer da honra de estar participando dessa sessão. E a honra se dá por 3 motivos, né? Primeiro, porque o Clube de Futebol Adaptados é o meu clube, o qual eu também já defendi algumas vezes, já vesti a camisa como atleta, e hoje aqui estou numa situação diferente, mas também fazendo a defesa de um clube que está no meu coração e do qual eu participo com muita honra e com muito orgulho. Também me sinto honrado por estar aqui com os senhores e tenho acompanhado o trabalho das comissões disciplinares do STJD, da CBDV, e tenho acompanhado também a lisura com a qual vocês têm tratado os processos. Também é sempre bom participar quando isso ocorre. E, por fim, também gostaria de dizer que me sinto honrado de estar aqui porque sou pessoa com deficiência e sempre que nós, pessoas com deficiência, no meu caso, uma pessoa com baixa visão, ocupa um espaço como esse, também tem a sua importância e a sua relevância. E, quiçá, sempre, né, nos processos, não só nesse STJD, mas de outros e na justiça, as pessoas com deficiência possam ocupar cada vez mais espaços também. Bom, dito isso, doutores, eu vim aqui para falar a respeito do CFA nesse ocorrido no Regional Sul-Sudeste desse ano, mas no sentido de contextualizar o que aconteceu
Tendo em vista que o CFA, embora já seja um clube que há alguns anos vem participando de competições em âmbito nacional, em outras modalidades, até de deficiência visual, mas no caso do futebol B2, B3, que é de baixa visão, esse foi apenas o segundo ano em que o clube participou de uma competição no futebol de cegos, né? Então, trata-se de um trabalho novo, de um trabalho bastante incipiente, e um trabalho que, com todas as dificuldades que as entidades enfrentam, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, vem buscando trazer o fomento para a modalidade. Tanto é que a filosofia de trabalho do Clube de Futebol Adaptado é trazer atletas mais jovens, atletas, dar prioridade a atletas da cidade, e é nesse contexto que acabou acontecendo esse episódio do Regional Sul-Sudeste. Em princípio, o clube traria 7 atletas de linha, né? E acabaram ocorrendo alguns problemas, que são normais, e a equipe optou por trazer 5 atletas justamente para não desmotivar esses garotos que já haviam participado do campeonato ano passado, estavam na expectativa de participar novamente nesse ano de 2025, e nesse sentido, o CFA resolveu trazer uma equipe ainda que diminuída. E no decorrer da competição, aconteceram algumas intercorrências que acabaram dificultando bastante, né, a situação. Um dos casos de atletas que teve problema com relação a trabalho, não conseguiu liberação, atleta que teve contusão, e num primeiro momento até a comissão técnica imaginou que era um problema dessas contusões que acontecem em campeonato, que uma noite de sono e no dia seguinte estaria resolvido, mas no dia seguinte acabou não se resolvendo. E, de fato, também não deixamos de considerar que houve, sim, uma falha no sentido de não buscar, né, a verificação médica, simplesmente naquele momento, né, acabou acontecendo depois, posteriormente, é claro, todos os cuidados com relação aos atletas, e que acabou nessa situação dificultando a participação do clube na partida em questão. O clube foi a esse campeonato já imaginando das dificuldades que teria, das dificuldades desportivas, né? Tanto é que o primeiro jogo do clube foi contra a equipe do Corinthians, tomou uma goleada de 12-0, mas isso estava dentro daquilo que estava previsto, porque é uma equipe, como eu disse, nova, que está aprendendo no campeonato, com alguns jogadores que estavam tendo a sua primeira experiência na modalidade nesse Regional Sul-Sudeste. Então, esse contexto eu achei importante trazer aqui para os senhores, para, ao final, na verdade, a intenção do CFA não é nem impedir que seja absolvido do fato, porque o fato está aí, mas que, ao final, dado esse contexto, compreendendo essa situação toda que ocorreu com o Clube de Futebol Adaptado, a pena ela não seja de tal modo a inviabilizar a continuidade do clube na sequência de suas atividades, né? Porque com todas as dificuldades, para você comparecer a um campeonato é sempre muito dificultoso, sempre muito dispendioso, sempre dependendo de recursos que nem sempre vêm. Então, o apelo que faço aos doutores é nesse sentido, de que, ao final, a pena que haja venha no sentido de possibilitar que o CFA continue as suas atividades, doutores. É isso que eu tenho para hoje. Doutor Aguinaldo, muito obrigado. Passo a palavra, então, ao doutor André Monção para a leitura do seu voto, por gentileza. Pois bem, agradeço a participação do doutor Aguinaldo, que realmente trouxe aí, né, uma explicação e apresentou um contexto. Eu só peço que, da próxima vez, o clube tenha mais cautela e apresente apresente isso documentalmente, né, inclusive dentro da própria competição. Se houver algum imprevisto de atleta que não puder participar, tente deixar isso documentado, para que não ocorra mais esse tipo de situação, né, até
veja com a organização do campeonato, né, o que pode ser feito, o que pode ser adequado aí. E realmente o fato está caracterizado, então assim, houve a prática, né, da conduta litificada, e então realmente eu acho que a questão aqui é mais discutir a dosimetria da pena, né? E a intenção do tribunal aqui não é inviabilizar de forma nenhuma, a gente realmente entende aqui, a gente quando faz os julgamentos dos casos, a gente tenta contextualizar. Então, realmente sabe como é difícil, né, para participar desse tipo de competição, que é um gasto, falta de incentivo, falta de patrocínio, e a gente tenta aplicar as penas, entendendo que há um contexto específico da modalidade. Então, entretanto, a gente também não pode deixar de aplicar as penas quando elas são cabíveis, né, porque o tribunal também a pena tem um caráter pedagógico, então, até para evitar que isso se torne uma coisa comum, né, que essa prática se torne costumeira, para não estimular, né, que a prática ocorra novamente. Então, a gente realmente tem que ter esse tipo de função. E também tendo em vista ali o contexto também que isso prejudicou o andamento da competição, outras equipes também ficaram prejudicadas por causa dessa conduta. Então, dito isso, eu entendo pela aplicação da multa de R$ 1.000, mas aí eu aplico o redutor do artigo 182, né, por ser uma entidade de prática esportiva que envolve atletas não profissionais. Então, eu aplico em R$ 1.000 e, em virtude da aplicação do artigo 182, reduzo para R$ 500 a multa, em infração ao artigo 203 do CBJD. Então, doutor André, só para finalizar, com base na denúncia no 203, a aplicação foi que é pena de multa. Foi aplicado R$ 1.000 e com um redutor do 182, por se tratar de organização não profissional, cai para Isso, 500, né? exatamente. O doutor sabe me dizer se foi comprovado de torcida, pena de exclusão. Tá, ficou só no caput mesmo, né? Caput. Porque as penas, a própria equipe já foi punida pelo próprio regulamento, então ela foi excluída da competição, perdeu os pontos e foi eliminada ainda na primeira fase. Então, essas penas que da própria competição já foram aplicadas. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, muito obrigado, doutor André. Passa a palavra ao doutor Vinícius Fragoso, por gentileza, para o seu voto. Eu acompanho o voto do nobre relator, mas gostaria apenas de fazer um adendo, e aí fica mais uma fundamentação da já brilhante fundamentação do Dr. Monção, que para mim é um dos melhores auditores que eu trabalho. Eu gostaria de explicar aos nobres colegas da CFA o porquê além de tudo que o Dr. Monção trouxe, se aplica essa multa. A forma que se deu essa desistência, o SWO, ele influi diretamente na equidade da competição. Entende? Então, assim, não é esses R$ 500, esse em concreto, ele é fundamentado no desrespeito ao regulamento e na influência direta das competições, do resultado da competição. Né? Então, às vezes não fica tão claro, né? Poxa, a gente queria oportunizar os atletas, ter essa experiência, isso é sobrepesado também. Mas também precisamos colocar que as demais equipes, elas acabaram sendo prejudicadas, né? De certo modo, e a competição também é prejudicada, de certo modo, por essa conduta. Então, eu só faço esse adendo à já brilhante explanação do nobre relator, doutor Malsan, que o valor ele precisa ser sobrepesado até pela competição, né? Pelo dano à competição. Não que nós não vejamos que essa atitude de dar oportunidade aos atletas, a gente acha isso sensacional e isso também é sobrepesado, mas nós precisamos salvaguardar a competição até para que quando vocês
vierem a competir novamente, vocês tenham certeza da lisura e da equidade que vai ser praticada na competição. É só esse adendo, presidente, mas eu acompanho em totum o voto do relator. Mais uma vez, parabéns ao doutor Monção, como eu já disse, para mim, um dos melhores relatores um dos melhores auditores que eu trabalho, em todas as comissões que eu trabalho. Obrigado. Obrigado pelas palavras. A Muito recíproca é a obrigado. mesma, só para deixar consignado aqui. Muito obrigado, doutor Vinícius. De fato, o doutor André e o doutor Vinícius brilhantam a nossa comissão disciplinar, uma comissão disciplinar nacional. Isso dá muito mais vigor, muito mais qualidade, muito mais tecnicidade para esse STJD, e também sou muito orgulhoso de trabalhar com valorosos auditores como os senhores. Não tem como ser diferente, a relatoria do doutor André foi brilhante, acompanho também as ponderações do doutor Vinícius Fragoso, no qual acompanho o voto e proclamo o resultado, no qual, na denúncia do processo número 3, a condenação do denunciado no artigo 213 em R$ 1.000 e, aplicando o artigo 182, seja reduzido para R$ 500. Doutor Aguinaldo, compreendido? Entendido? Entendido, doutor. Muito bem, então a secretaria desta comissão vai publicar o acórdão e... Presidente, me parece que com licença, Alessandro, desculpa, presidente, Alessandro me parece pediu. que o senhor Alessandro pediu a palavra. Eu gostaria apenas de agradecer e elogiar a forma justa e cordial que esse processo foi conduzido, com relação ao comentário do Dr. Monção, de que a punição tem um caráter pedagógico. Realmente isso é muito importante, e só para deixar claro a todos aqui que internamente, no CFA, foi um grande ensinamento para a gente, e como vice-presidente e junto com o nosso presidente, o que não pôde estar presente, o senhor Rafael Reis, a gente já está tomando as medidas cabíveis internas para que a gente direcione o projeto de uma maneira de que isso não volte a acontecer. E salientamos que, apesar de cientes dos riscos e dos prejuízos que o WO traz a uma competição, só salientar que em nenhum momento foi a nossa intenção, mas estávamos cientes do regulamento e de todas as sanções que poderiam ser impostas por ele. Então, queria só agradecer a forma e a condução, e também aos comentários do Dr. Monção e também do Dr. Fragoso. Muito obrigado, Alessandro Macedo. Muito obrigado pela presença, pelas palavras também. Então, apenas para encerrar, meu voto é no sentido de acompanhar, pegou aí, né? 213 com a redução do 182, né? Então, meus amigos, não havendo mais processos a serem apreciados, eu agradeço a presença, mais uma vez, dos auditores das partes, procuradoria, da nossa secretaria, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão de julgamento desta comissão. Muito obrigado a todos, uma excelente terça-feira. Hoje o Brasil joga com o Uruguai, se não estou enganado, né? Pelo Sul-Americano Feminino. Vamos dar uma força aí para nossas meninas. Doutor Aguinaldo, Obrigado a parabéns todos, bom dia. pela sua manifestação, viu, doutor Aguinaldo? Acabei não explanando, mas parabéns. A gente fica muito feliz também quando o senhor puder vir. Foi muito bem colocado e foi de muito bom grado, e a gente pôde entender um pouco mais graças à sua explanação. Então, parabéns ao senhor, ao doutor também. Acabei não falando no momento, Obrigado. mas parabéns. Foi perfeito, Obrigado. Guina. Obrigado, muito obrigado, Aguinaldo. Valeu, gente. Forte abraço a Obrigado. todos. Bom dia a todos. Beijo Abraço, no bom gordo. Obrigada a dia. todos pela presença. Tchau, tchau. Eu fico contigo aqui no final. Certo. Só um instantinho que eu vou terminar aqui a... 14.